um cidadão que se diz, fala por aí que é evangélico, votar em um partido que defende a erotização das crianças? Votar em um partido que defende um aborto? Ele é cristão, evangélico, e vota num partido que faz de tudo para denigrir a imagem de um cidadão evangélico aqui. Toda bandeira que o PT defende, ou outros partidos de esquerda aqui, para destruir aquilo que a Bíblia defende, tudo aquilo que a esquerda destrói, tudo isso, eu deixo pela reflexão. Se Jesus Cristo fosse hoje, pastor Marco Feliciano, Gilvanda Federal, capitão Éder, delegado, se Jesus Cristo fosse hoje um cidadão brasileiro, vocês acham que ele votaria na esquerda? Se Jesus Cristo fosse hoje um cidadão brasileiro, vocês acham que ele votaria na esquerda? Isso aí... Senhora presidente, por gentileza, senhora presidente, vamos... A senhora não deixou um parlamentar falar, vai ter que pedir segurança para deixar a comissão vazia, para só que o parlamentar tenha o seu direito. Aqui é democrático, ó. Deputado Hélio. Não tem isso. Garanto a sua fala e peço aos presentes, por gentileza. A chamada extrema-direita é uma crise civilizatória de valores, Porque nós podemos divergir, nós celebramos a diversidade, a democracia inclui a pluralidade de posições, de ideias, somos contra toda e qualquer forma de violação de direitos, de arbitrariedade, mas a extrema-direita é uma falência civilizatória, porque é uma política que glorifica a violência e o ódio, é uma política que despreza a dignidade humana, é uma moralidade frágil, incoerente, hipócrita e que, na verdade, produz um sistema morte, de banalização da vida. Esse é um espaço, na minha compreensão, para afirmar os direitos humanos e enfrentar a política do ódio no Brasil, ou o ódio transformado em política. Eu quero valorizar o bom diálogo. Eu quero valorizar a diferença de ideias, concepções, propostas, debater projetos de lei, fazer audiência pública. Viva a democracia. Só tem uma questão. A extrema-direita, pelo seu modo de funcionamento, é contra a democracia, a diversidade e o bom debate de ideias. Esta comissão, Dayana, os meus olhos estão brilhando. Vai ter coragem para pautar a juventude negra viva. Vai ter coragem para pautar um outro modelo de polícia, que inclusive proteja os policiais e freie esse modelo de letalidade, de vingança, de tortura, de violação de direitos. Essa comissão vai ter coragem para tocar no sistema de tortura que existe em algumas comunidades terapêuticas, para enfrentar a lógica manicomial dos hospitais psiquiátricos. E vamos enfrentar com ética, com respeito, com diálogo, não devolvendo na sinergia e na energia do ódio, mas vamos ter orgulho das nossas bandeiras. Não vamos ter medo das nossas convicções amorosas, de um mundo pautado na justiça, na igualdade, na partilha, na garantia de direitos. Nós precisamos dar nossa contribuição histórica para que a extrema-direita volte para o passado. Porque a vitória de um projeto de extrema-direita é uma crise humanitária. Debater democracia e direitos humanos é enfrentar a violência do fundamentalismo religioso como projeto de poder. Eu sou evangélico, nascido e criado em igreja batista. Eu amo Jesus de todo o meu coração e não quero transformar o parlamento na extensão da minha igreja. Brasil é plural, Brasil é diverso, Brasil tem crenças religiosas distintas e a não crença religiosa. E hoje, violência contra mulheres, violência contra negros, violência contra irmãos e irmãs do axé, violência contra terreiros, violência contra indígenas, violência contra LGBTs. No Brasil hoje tem assinatura de púlpitos sangrentos, pastores hipócritas, moralidade mórbida, de gente que usa o nome de Deus, enche a boca para falar Deus, pátria, família. Presidente, intolerância. Não citei nome. Deputado, vamos garantir a palavra, porque ninguém interferiu anteriormente. O pastor Henrique ainda tem aí 30 segundos e eu gostaria de manter a ordem. Pastor, por gentileza, vamos respeitar, até porque todo mundo falou e ninguém interferiu. Por gentileza. Não, são as posições que foram aqui deixadas bem objetivas. Ninguém interferiu. Ninguém interferiu. Eu peço, por gentileza, que seja garantida a fala do deputado pastor Henrique. É isso.
No momento em que os senhores estavam falando, ninguém interferiu. Mesmo quem discordou e depois trouxe na fala. Eu gostaria de garantir a ordem dessa sessão e fazer com que a palavra do pastor Henrique seja garantida. Bom, senhores, me desculpam, mas de fato foi isso que aconteceu. Nós permitimos a fala de forma democrática a todos. Quando os senhores falaram, ninguém interferiu. Então, portanto, eu peço respeito nesse momento para que ele possa concluir a fala dele. Deputado, a palavra é sua. Pode concluir. Senhora presidenta, eu reafirmo... Eu só vou pedir... Vou esperar com tranquilidade. O fundamentalismo religioso, hoje... Deputados. Por gentileza, pastor Henrique, a palavra é sua. O fundamentalismo religioso é... Pastor Mário Feliciano, quando o senhor estava com a palavra, ninguém se opôs, inclusive discordando de algumas coisas. Nem o senhor e nenhum dos outros deputados. Eu peço, por gentileza, vamos estabelecer a ordem nesse espaço? Porque, de fato, não é possível que tenha esse tipo de atravessamento aqui. Não, o respeito parte do princípio que os deputados têm a palavra aqui garantida. E eu peço a gentileza de que respeitem os próximos segundos que ainda restam do deputado pastor Henrique e depois, se quiserem utilizar a palavra, escrevam-se que de forma democrática nós vamos garantir. Mas não vai ser no grito, não vai ser no atravessamento e não vai ser dessa maneira que nós vamos aqui desestabilizar todo um processo construído com muito respeito e muita responsabilidade. No início dos trabalhos eu deixei isso de forma muito objetiva e agora eu vou ressaltar. Não vai ser no grito e não vai ser dessa forma que nós vamos construir essa comissão no próximo ano. Eu peço, por gentileza, que o senhor respeite o pastor Henrique, nós vamos dar esse minuto e depois, se o senhor quiser utilizar a fala, aí eu repasso a palavra. Por favor, pastor Henrique. O fundamentalismo religioso é uma violência contra a diversidade, contra os direitos humanos e contra a democracia. Ele é pautado numa moralidade hipócrita e insensível à dignidade humana. Eu quero celebrar a liberdade religiosa. Eu quero celebrar a diversidade de religiões no meu país. Eu quero celebrar os irmãos e as irmãs do axé, os meus irmãos de tradição evangélica, que sequer podem ser traduzidos ou representados por uma ou outra voz, porque eu respeito a liberdade dos meus irmãos e das minhas irmãs e lamento uma espécie de bolsonarização do púlpito, em que parece que Bolsonaro é mais importante que Jesus, a comunhão e o amor. E sim, reafirmo, hoje o fundamentalismo religioso transforma a religião numa máquina de ódio. E aqui é espaço para a garantia dos direitos humanos, negros, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTs. Bora pra cima, Dayana, cabeça erguida e orgulho das nossas bandeiras.